Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo e essa é uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Sempre com um convidado especial, então fique com a gente. Nosso programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, conta hoje com a presença do Dr. Geison Nunes, conhecido como Bidu. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, Graziele. Advogado previdencialista, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção da OAB de Santa Luzia. Temos muito aí para conversar e conhecer um pouquinho da sua trajetória. Isso. É um prazer para mim estar aqui. Que bom. Aos nossos telespectadores, a você, eu agradeço muito à própria igreja por essa oportunidade de tratar de um assunto tão importante que é a reforma da Previdência. Verdade. Que afetará nada menos do que 100 milhões de segurados que são inscritos hoje na nossa Previdência Social, uma das maiores do mundo. Então a gente vai tratar desse tema. E essa reforma que foi proposta é uma reforma que foi proposta já em 2014, 2015, 2016, Verdade. 2017. Sai arrastando aí. Vem arrastando e não consegue ser aprovado, eles não colocam em votação porque não tem quórum. E agora parece que a reforma vai encampar. Quando a gente pensa em reforma, eu vou reformar meu carro está velho, eu vou reformar para que ele fique melhor. Na questão da Previdência, eles vão reformar, parece que vai melhorar, mas é o contrário, para o cidadão vai piorar. Então a gente vai tratar desse tema, que é um tema que afeta todos os brasileiros praticamente, não só aqueles que estão inscritos na Previdência, como aqueles que ainda vão se inscrever a partir dos 14 ou 16 anos de idade, que é o mínimo legal para se inscrever na Previdência Social hoje. O que seria a gente entender que seria algo positivo ou negativo, assim, nesse sentido da Previdência? Essa questão da ponto positivo ou negativo para a reforma, positivo para o trabalhador eu não vejo, tem positivo para o governo. Exceto uma pequena questão que eles vão reduzir uma alíquota, se não me engano é de 8%, vai passar para 7,5%, 7,65% para o trabalhador numa primeira faixa salarial. Essa é uma das questões. E também há uma questão que não reflete diretamente para o cidadão, para o trabalhador, que é a famosa DRU, que é a desvinculação das receitas da União. A contribuição que a gente faz para a Previdência Social, ela chama contribuição social, ela não é um tributo. Tributos são os impostos, taxas e contribuição de melhoria. A contribuição social ela é vinculada direto ao sistema previdenciário. O Michel Temer, o presidente Lula pediu para desvincular 10% dessas receitas, para ele gastar como bem entendesse. O Congresso autorizou, a Dilma pediu 20%, o Congresso autorizou, Temer pediu 30% e foi autorizado. Hoje, essa alíquota, chama DRU, é desvinculado 30% das receitas da União, das receitas da Previdência Social diretamente para a União. E isso, nessa proposta, eles vão extinguir essa DRU. Então, é um ponto favorável para o sistema previdenciário em si. O sistema previdenciário terá um caixa maior. Então, por isso que você diz assim, olha, para o cidadão pode até que pode não ser positivo, mas para o governo pode ser positivo. É nesse sentido? No sentido, o governo vai arrecadar um pouco menos, mas com essa questão da redução da alíquota e a desvinculação, porque o caixa da Previdência vai ficar completo. Ele vai parar de falar que o caixa está negativo, porque ele tira 30% de um caixa que está negativo. Entendi. Todo mês. Tudo que a Previdência arrecada, o governo tira 30% e depois fala que a Seguridade Social ela está deficitária. O nosso sistema previdenciário ele é complexo e completo. É um dos mais completos do mundo, nosso sistema, pela gama de benefícios que ele garante. Aqui a gente está falando apenas da Previdência Social, porque a gente tem a Previdência privada, a Previdência complementar, o regime próprio de Previdência, que são esses institutos, por exemplo, o IPSENG, o IPSM, que é de Polícia Militar, o Instituto da Prefeitura de Belo Horizonte, Santa Luzia tem. Particularmente, eu sou contra sistemas próprios de previdências que sejam pequenos, porque no longo prazo eles são insustentáveis. Por exemplo, uma cidade que tem aproximadamente 2.000 funcionários. Se der um surto de uma doença na cidade e 300, 400 funcionários precisarem de se afastar, enquanto eles estão afastados, eles não contribuem para o sistema, além de receber o benefício.
Então, no longo prazo, é insustentável um regime pequeno. Que é diferente, por exemplo, do grande, como Do você está grande, falando, do Polícia Militar, por exemplo. sim, do Estado de Minas Gerais tem muitos servidores, então é um regime grande. Os regimes que eu digo que são praticamente insustentáveis, a gente está vendo, todos estão com dívidas, todos querem entrar na reforma, todos os municípios já pediram para não tirá-los da reforma, os estados também, porque todos estão deficitários, até os grandes são insustentáveis nesse sentido, no sentido de gestão, no sentido de administração. É caro manter um sistema grande, tem perícia, tem servidores, os servidores ganham bem, para manter um sistema. Então, um sistema com 100 milhões, como é o INSS, é um sistema sustentável. O nosso sistema previdenciário hoje ele faz parte da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Compreende saúde, educação e assistência social. Está baseado nisso. Então, quando fala assim, é uma contribuição social, é uma contribuição que vai direto para esse fundo. O governo dizia 30% através da DRU. Por exemplo, o governo arrecada num cartão de loteria 53%, 57% são tributos. 57%, só 43% é o valor destinado ao prêmio. Ou seja, né, quando você vê O aqueles governo- valores acumulados... Isso, aquilo representa 43% do total arrecadado. 17,7%, 17,70% é direto para a Seguridade Social. O governo tem que pegar esse dinheiro, colocar no caixa da Seguridade Social, dividir entre previdência, saúde e assistência. Quando o governo fala que o nosso sistema é deficitário, o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração a contribuição do empregado, a contribuição do empregador. Só que o artigo 195 da Constituição, ele estabelece as fontes de receita da Seguridade Social e não individualiza, fala que essa fonte ela é para previdência, essa fonte é para assistência, essa fonte é para saúde. Quando o governo faz o cálculo, ele fala o que eu recebi do empregado, o que eu recebi do empregador, não deu para eu pagar os benefícios que eu pago. Só que o governo esquece de contar que está dentro da Seguridade Social aquelas receitas. Ele não lança no cálculo. E outra questão, além de não lançar essas no cálculo, tirar 30%, ele ainda coloca aproximadamente 7 milhões de benefícios assistenciais no país que estão a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social e não do Ministério da Assistência Social. São ministérios separados, são benefícios distintos, porque o benefício assistencial não tem contribuição e o benefício previdenciário tem contribuição. O que é um benefício assistencial? É o que popularmente eles chamam de LOAS. LOAS a quem? É o idoso, é o deficiente. Esse tem que cumprir dois critérios. Tem que cumprir o critério da renda e o critério ou etário, que é a idade de 65 anos, Sim. tanto para homem quanto para mulher, quanto a questão da renda per capita, Sim. que é 1/4 do salário mínimo. Isso na lei. A Justiça tem flexibilizado essa questão, mas com a reforma também teremos uma alteração. Então, quando o governo fala previdência deficitária, ele coloca todas as despesas. Por exemplo, se não me engano, os atletas da Copa do Mundo de 70, as viúvas recebem uma pensão, que chama pensão especial paga pelo INSS. Não tiveram contribuição, recebem porque tem uma lei instituindo. A Laís Souza recebe uma pensão especial no teto do INSS, 5 mil, não vou entrar no mérito se é viável ou não, eu acho que é viável, que é devido, que ela tem que receber, estava representando o país, e isso a cargo do INSS. Então, o nosso instituto chama-se Instituto Nacional do Seguro Social. Seguro significa, você paga, você tem direito, é um seguro. Só que tem uma palavra ali na frente que faz toda a diferença, que é a palavra social. Se fosse o Instituto Nacional do Seguro, não tivesse a palavra social, o governo poderia fazer muitas outras coisas na Previdência que ele não teria obrigatoriedade, por exemplo, de compor esse fundo, de fazer uma destinação. Porque o social obriga o governo a garantir o pagamento dos benefícios. Obriga ele a cumprir o papel social do Estado. O Estado, na minha visão, tem duas funções, arrecadar e distribuir. Ele faz mal quase todas as que faz e quer interferir em outras questões que não tem nada a ver com essas incumbências, que é arrecadar e distribuir. E agora, com a reforma, pode ser que ajude a gerir isso, essa parte de arrecadar e distribuir? Ele não está mudando esse sistema. Ele está mudando o sistema de benefícios. Porque quando instituiu a lei de previdência, primeiro veio a lei de custeio, porque para haver benefício tem que haver custeio. A Constituição fala que nenhum benefício pode ser criado sem a devida respectiva fonte de custeio. Quando você fala em criar uma fonte de custeio, por exemplo, você trabalha de carteira assinada, você custeia uma previdência social, descontado no seu salário, e o seu empregador paga. Então, o governo quer mexer nisso. Primeiro é a Lei 8.212,
que é de 91, e depois vem a 8.213. A 8.212 é de custeio, a 8.213 ela é de benefícios. Então, o que ele está mexendo? Nessa reforma, ele está mexendo nos benefícios. Lógico que ele quer mexer nos benefícios dos regimes dos servidores da União, dos servidores estaduais e municipais, porque eles têm que seguir o padrão, eles não podem criar benefícios que não tem numa lei geral. Então, temos muito o que conversar, mas nosso tempo voa. Tá tão bom te ouvir, porque o senhor é tão didático, tão autoexplicativo, assim, as coisas que o senhor coloca. Então, eu te peço licença a vocês, mas fique com a gente, porque temos muito para conversar sobre esses impactos aí dos benefícios para nós. Estamos de volta com o programa Viver Direito, com o Dr. Geison Nunes, que é conhecido como Bidu, conversando sobre reforma da Previdência. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos entrar nos benefícios específicos que estão sendo alterados e os impactos que eles vão dar aí na nossa sociedade. Mas antes, por que o senhor é conhecido como Bidu? As pessoas te conhecem, até no seu site tem a ver, sim, né? Sim, Bidu é um apelido que eu tenho de infância, de 2 para 3 anos. Eu já estava falando e tudo que me perguntava eu respondia na ponta da língua. E Bidu é sabido, é esperto. Meu pai me colocou carinhosamente esse apelido de Bidu e ele preserva até hoje. E ficou. Ficou. Então, muitas pessoas, a maioria, eu sou mais conhecido como Bidu do que Geison. Então vocês vão até reparar isso no e-mail que nós vamos colocar aqui embaixo. Exatamente. Então vale a pena nosso comentário. O site também, biduadv.com.br. É o meu site da Advocacia Previdenciária. E é bom que quando vocês entrarem, vocês vão ter todas essas informações, até porque o nosso programa voa. Então é uma pinceladinha para você depois continuar buscando informações. Eu gostaria de saber sobre os benefícios da Previdência Social, o que vai impactar aí para as pessoas. Sim, eu advogo nessa área de Previdência já há quase 18 anos e a gente vê que as pessoas às vezes não se preparam para essa questão da velhice, da própria aposentadoria e levam um choque quando chega próximo aos 50, aos 60, o homem aos 63, 64 e aposenta aos 65 por idade e não tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Hoje, a lei estabelece o seguinte, o homem se aposenta aos 65 e a mulher aos 60, exceto os rurais que reduzem em 5 anos. Isso eu estou tratando do regime geral de previdência social. Para se aposentar hoje, ele tem que ter 15 anos de contribuição. Na verdade, não são 15, são 180 meses, 180 pagamentos. Então, uma pessoa que trabalha dia 31 e dia 1º, só esses 2 dias, e perdeu o vínculo empregatício, conta 2 carências, 2 competências. Então, às vezes, a pessoa não tem 15 anos, ela tem 13 anos, mas ela tem 180 pagamentos. Ela se aposenta. O homem aos 65, a mulher aos 60. É uma alteração que o governo quer fazer. A mulher vai passar a se aposentar a partir de 2024 aos 62. Já o ano que vem começa com 60 anos e 6 meses. Ao invés de ter os 180 pagamentos, ele mudou a questão da carência para anos. Vai chegar a escala de 15, vai subir 6 meses a cada ano até chegar em 20 anos. E não será mais 180 meses, serão 15 anos. Então, Entendi. Essa é uma das mudanças que terá na aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela será extinta. Haverá apenas a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, acumulada. Que será o mínimo de 20. Para a pessoa receber 100%, ele terá que ter 40 anos de contribuição. Porque Antes eram 30. Hoje, para ele receber a aposentadoria integral, porque é aplicado o fator previdenciário, ele tem que ter 60 de idade e 35 de contribuição, o homem. Hoje não tem idade para se aposentar. E ele pode se aposentar com qualquer idade, tanto o homem quanto a mulher, desde que tenha o mínimo de 30 para a mulher e 35 anos para o homem, na aposentadoria por tempo de contribuição. Essa será extinta. E muda a fórmula de cálculo. Uma das piores atrocidades da reforma da Previdência, para mim, é a mudança da fórmula de cálculo, pelo seguinte, a fórmula de cálculo hoje pega 80% das maiores contribuições numa média aritmética simples. Você pega as contribuições de julho de 94 para cá, que é do real para cá, atualiza o valor para hoje, despreza 20% das menores e faz o valor do benefício. Aplica-se o fator previdenciário e chega no salário de benefício que a pessoa vai receber, a renda mensal inicial. Eles vão passar para 60%, então a pessoa ela tem uma média salarial de R$2.000, ela vai começar com 1.200, que vai ser 60%. A cada ano que exceder os 20 anos, aumenta 2%. Isso vai valer para todas as aposentadorias. Então vai ser muito difícil ela alcançar. Muito difícil, ela vai ter que ter 40 anos de contribuição para alcançar o teto.
e às vezes ela chegou no tempo de aposentar, ela já está velha, para ela, se ela retardar a aposentadoria para receber o teto no caso da contribuição dela, ela tem que passar dos 100 anos de idade. Então não vale a pena, fica inviável. Há 2 pontos para mim que são importantes que a gente não pode deixar de destacar nessa entrevista, é a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, hoje é o seguinte, o aposentado por invalidez, por uma doença que isenta de carência ou por um acidente, ele está trabalhando, ele começou a trabalhar esse mês e recebia R$3.000 e foi acidentado. Ele vai se aposentar com R$3.000, porque a média salarial dele é R$3.000, se ele tiver trabalhado só um mês. O que eles vão fazer? A pessoa se aposentou por invalidez, vai fazer a média salarial com redutor de 40%. Então ele vai aposentar com 60%. E a pessoa, na hora que ela mais precisa, aposentado por invalidez, vai aposentar com 60%. A pensão por morte, que hoje é 100%, ela vai ser também, vai ter um redutor. Ela vai ser 50% mais 10% por dependente. Então, a esposa, conta uma dependente, ela recebe 60%. Se tiver mais filhos, 10% até chegar em 100%. Não ultrapassa 100%. Hoje a pensão é 100%. A pensão era vitalícia. No dia 30 de dezembro de 2014, no dia 31, a Dilma editou uma medida provisória que foi aprovada. Olha para você ver que tanto que não precisava da reforma da Previdência, que nessa medida provisória editada pela Dilma Rousseff, que queria inserir vários pontos de reforma da Previdência através de medida provisória e não conseguiu, eles instituíram o fator 85-95, que era um substitutivo do fator previdenciário. O 85-95 aumenta o valor das aposentadorias. O Congresso, inclusive, votou o fim do fator previdenciário em 2015 e a Dilma vetou. Para você ver que não precisava de uma reforma da Previdência. O que seria, então, mais interessante? O governo aprender a gerir o sistema, a desvincular a assistência, a Previdência e a saúde desse sistema, a Previdência ter o seu próprio caixa. O governo, no artigo 195, estabelece as fontes de custeio, cumprir o papel dele da parte social e fazer um caixa próprio para a Previdência. E parar de tirar os 30%. Que isso aí, que bom que vai... O nosso sistema previdenciário sustenta nada menos do que 72% dos municípios do Brasil. O que isso significa? Significa que a arrecadação de aposentados, pensionistas, pessoas que recebem algum tipo de benefício da Previdência Social em 72% dos municípios brasileiros é maior do que o fundo de participação dos municípios. O próprio município de São Paulo, ele recebe mais benefícios previdenciários do que fundo de participação, dada a importância. Reduzindo os benefícios para 60%, o que vai acontecer? Vai tornar inviável o sistema de município que a gente conhece hoje, porque o dinheiro para de circular. Os aposentados no município representam 72% da renda daquele município. Não do trabalho em si, de tudo que se produz, mas do que entra no município através do fundo de participação do município e dos pagamentos de benefício previdenciário. O auxílio reclusão é um benefício mal compreendido no nosso país. Ele tem os mesmos critérios da pensão por morte. Conta, por favor. O benefício de auxílio reclusão, ele é concedido ao dependente, não ao preso. E é concedido um valor para todos os dependentes. E tem que ser de baixa renda. Por exemplo, 2 irmãos cometem um crime. Um ganha R$ 1.400, o outro ganha R$ 1.300. A família do que ganha R$ 1.400 não vai receber nada. A família do que ganha R$ 1.300 é enquadrada de baixa renda de acordo com o decreto que tem um valor anual. Essa família vai receber o valor que hoje vai estabelecer de um salário mínimo na reforma para dividir para todos os dependentes. Se for a esposa mais 4 filhos, é um salário mínimo para os 5. O preso não recebe nada enquanto está trabalhando. Inclusive essa medida provisória 871... Até porque a família muitas vezes nem sabe, né, de alguma questão e às vezes é impactada. É impactada. Por causa da renda. Isso, por causa da renda. E fala, por que fulano recebe e eu não recebo? Por causa da renda do último salário, eles consideram dos 3 últimos salários da pessoa que foi detida. E a família não tem nada a ver com o crime que o outro cometeu. O auxílio reclusão, ele é para sustentar a família que fica, não é para sustentar o preso que está na cadeia. Senão essa família vai para a marginalidade, ela vai para a criminalidade, se não tiver uma fonte de renda. Porque se havia uma pessoa que estava sustentando a família e cometeu um crime, eu não vou falar de quem vive do crime, mas quem cometeu um crime que todo mundo é capaz de cometer, um homicídio, por exemplo, em determinadas situações, qualquer pessoa pode cometer, e essa pessoa vai presa e não é um criminoso habitual, tinha carteira assinada, tinha um trabalho, e se ela não for considerada de baixa renda, não vai receber nenhum benefício. É um benefício mal compreendido.
O auxílio acidente, na medida provisória 871, que foi aprovada, na minha visão, inconstitucional, que não tem os requisitos da medida provisória de urgência e relevância, eles foram lá no artigo 15, prescrevia o seguinte, o artigo 15 da Lei 8.213. O segurado em gozo de benefício prevalece com todos os direitos da Previdência Social. Colocaram vírgula, exceto o auxílio acidente. Por que tiraram o auxílio acidente? Eles tiraram alegando que o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório, porque a pessoa pode voltar a trabalhar. Mas às vezes a pessoa, ela perdeu parte da capacidade do trabalho. Por exemplo, um cantor que perde a voz. Ele pode trabalhar aí como digitador em uma outra função, Entendi. mas ele não pode ser cantor mais. Através de um acidente, ele perde a voz, ele não pode ser cantor nunca mais e ele não vai ter direito de preservar os mesmos benefícios, qualidade de segurado. Se ele falecer sem pagar INSS, a pessoa não recebe, a dependente no caso, ou o dependente, o filho, ou a esposa, ou o esposo, não recebe pensão por morte. Então antes recebia. Isso foi aprovado agora, segunda-feira. Entendi. Era o último dia para o Congresso aprovar, não houve nenhum debate no Senado, porque a Câmara Federal aprovou na sexta, remeteu para o Senado, na segunda-feira eles fizeram um acordo e aprovaram por volta de 10 horas da noite. Então são questões que vão impactar muito a sociedade, essa reforma da Previdência, e eu fiz um apanhado, a nossa lei é de 91. De 91 até 2019, apenas 3 anos não tiveram alguma alteração na nossa lei de Previdência. Todos os governos fizeram alteração. E todo mundo veio praticamente para piorar nosso sistema previdenciário. O nosso sistema é bom, a nossa autarquia, que é o INSS, tem melhorado muito. O INSS é só a autarquia que gera o sistema previdenciário. E ela tem ainda, não tinha, mas tem a obrigação de gerir os benefícios assistenciais ao idoso, ao deficiente. E essa questão do idoso, aproveitando a oportunidade, hoje observa o critério de 1/4 da renda. Agora não vai ser mais. O governo, além de um critério de 1/4 da renda, ele vai estabelecer um critério patrimonial. O que é o critério patrimonial? A pessoa trabalhou a vida inteira. Comprou um lote e hoje o lote está avaliado em R$100.000. Mas ele não tem nenhuma fonte de renda, ele tem 65 anos, ele é idoso. Se a reforma passar, ele não vai poder receber o benefício. Porque o patrimônio dele, ele não tem renda, mas o patrimônio é acima de 98 mil. Estabeleceram um critério fixo de 98 mil reais. O que é um lote de 98 mil reais na cidade, um imóvel na cidade de São Paulo? Vai valer muito mais de 98 mil reais e no Nordeste. Pois é. Aqui em Minas, em várias cidades, um lote. Então, às vezes, a pessoa, esse critério estabelecido fixo por patrimônio não serve. Querem baixar o benefício para R$400, o benefício assistencial, e passar para 70 anos de idade. Hoje é 65 homem e mulher. Se a reforma passar, vai ser a partir dos 70. E eles querem fazer um experimento de começar o benefício com R$400. Entendi. Há um desestímulo para quem paga o INSS, porque a pessoa que paga o INSS e num salário mínimo, paga 15 anos, se aposenta aos 65, recebe um salário mínimo com 13º. E quem não paga, que é de baixa renda, aos 65 também recebe um salário mínimo, sem 13º, que não gera direito à pensão. O que o governo tem que fazer, no meu ponto de vista? Avisar para todo mundo, fazer um planejamento previdenciário, um planejamento financeiro, que a partir de determinada idade, por exemplo, daqui 20 anos, as pessoas que não contribuírem para o INSS, porque agora vai estar com 45, quando chegar aos 65, não vai ter direito no benefício do mesmo valor de quem paga a Previdência Social. Porque há um desestímulo. Você não paga INSS, eu pago todo mês. Você completa a sua idade de 65, eu completo 65. Eu paguei um salário mínimo e paguei 15 anos, eu me aposento com um salário mínimo. E você vai lá, vai receber um salário mínimo de benefício assistencial. Qual é o estímulo que você vai ter para contribuir para a Previdência Social? Pois é. Dr. Geison, fica a dica. Fica a dica. E aí, quando o pessoal precisar, por exemplo, de seguir com essas informações, temos aqui o contato do Dr. Geison, temos o site, vale a pena vocês se inteirarem, porque é algo que vai impactar e já está impactando, né, a nossa vida. Não deixe de passar lá na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa, e também no Socila do bairro Nova Suíça. Inclusive, você tem uma escova de cortesia passando lá de terça a quinta, viu? Até mais, fique com a gente.